Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Traga sua Bíblia, sua família para frente da TV ou do celular. E vamos abrir nossas Bíblias. A primeira carta de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 55 ao verso 58. O nosso Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus por isso. Vamos ler então esse texto, 1 Coríntios 15, do verso 55 ao verso 58. Esse texto vai estar nos conduzindo nesse primeiro momento de adoração ao nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos estar orando em adoração ao nosso Deus. A nossa irmã Elza vai estar nos conduzindo nessa oração de adoração nesse momento. Estejamos todos em oração de adoração ao nosso Deus. Oremos todos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos porque o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Nós adoramos o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor é único, ó Deus, objeto de louvor. O Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração, ó Pai. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus. Neste momento tão difícil, ó Deus, que o povo do Senhor está passando, que o Senhor esteja cuidando de nós, ó Pai. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós já oramos, já falamos com o nosso Deus nessa noite. E agora nós vamos cantar louvores ao nosso Criador. A esse Deus que está vivo, que reina sobre todos os séculos. E louvado seja Deus por isso. Vamos estar cantando louvores a esse Deus que é tremendo, que é amoroso e que derrama sua misericórdia sobre as nossas vidas. Esteja em adoração ao nosso Deus nessa hora.
quando nós contemplamos a face do nosso Deus, quando de fato nós adoramos e bendizemos ao santo nome dele, nós vemos e observamos o quanto nós somos pequeninos diante da glória dele, diante do poder, da autoridade que ele tem. E nós nos sentimos pequeninos diante dele porque somos pecadores diante de um Deus que não peca, diante de um Deus que é santo, santo e santo. Eu convido você, meu irmão, a inclinar a sua cabeça e orar. Nós vamos cantar mais um cântico. E depois do cântico a gente vai estar no momento de oração. Peça perdão nos seus pecados. O pecado tem nome, queridos. Ore e peça perdão nos seus pecados logo após o cântico desse momento de contrição ao nosso Deus. Você
Estejamos em oração nessa hora, então. Vamos orar pedindo perdão dos nossos pecados nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença. Queremos rogar a Ti, Senhor, que pela Tua graça, que pelo Teu amor, ó Pai, o Senhor possa nos conceder o Teu perdão. Sabemos da nossa fragilidade, dos nossos pecados. Sabemos também que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que enviou seu próprio Filho para morrer por nós, que tirou o teu Filho da morte e ressuscitou para nos dar vida juntamente com Ele. Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós somos gratos porque um dia o Senhor nos olhou e colocou a tua fé no nosso coração. E hoje nós podemos orar e falar contigo livremente, mediante a ação do teu Santo Filho Jesus Cristo. Pai eterno, pela graça que nós somos salvos, nós te louvamos por isso. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, louvado seja Deus por isso. Nós vamos estar nesse momento de culto, colocando e abrindo a nossa Bíblia, colocando a Bíblia na centralidade do culto a Deus, num culto reformado, onde a palavra de Deus nos ensina. Vamos abrir nossas Bíblias, então, a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 5 da palavra de Deus. 1 Pedro 1, do verso 3 ao verso 5. Nós vamos ler esse texto lindo da palavra de Deus para a edificação da nossa vida. 1 Pedro 1, versos 3 a 5, diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez nessa hora. Querido Deus eterno Pai, nós bendizemos ao teu santo nome, já pedimos perdão dos nossos pecados e agora nós estamos com a tua palavra aberta e já foi lida. Pai eterno, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente, o nosso coração. Que o teu Santo Espírito venha à nossa mente e o coração, aclarando o nosso entendimento, destapando os nossos ouvidos, para que nós possamos enxergar o que a tua palavra tem para as nossas vidas. Que essa palavra encontre terreno fértil em nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, quando a gente pensa nessa questão da ressurreição, a gente pensa no sacrifício de Jesus Cristo, no que Ele fez por nós, em toda a vida de Jesus na face da terra, tudo que Ele ensinou, tudo que Ele representa para a igreja de Jesus Cristo, nós devemos pensar
que de fato nós não merecíamos tanta graça. Nós de fato não merecíamos tanto amor. E aprove ao Senhor, nosso Deus, nos dar essa bênção de poder saber que Ele vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor não é como os deuses antigos ou de algumas religiões, mas o nosso Deus, Ele vive e reina sobre os séculos dos séculos. E louvado seja Deus por isso. Porque Ele vive, já dizia uma canção antiga, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei, eu sei que a minha vida, o meu futuro, está nas mãos do meu Senhor, que vive está. E louvado seja Deus por isso. Porque Ele vive, nós podemos crer, ter a esperança de um amanhã melhor. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e louvado seja Deus por isso. Queridos, quando eu olho esse texto, eu vejo o apóstolo Pedro preocupado com a igreja de Cristo. Eu vejo que a preocupação dele nessa epístola é trazer a memória daquelas pessoas que estavam dispersas pelo mundo, é trazer a memória de quem de fato é Jesus Cristo e por que eles estavam passando por tudo aquilo. O verso 6 vai dizer: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aqui, eles estavam sendo completamente assolados por muitas provações, estavam tristes por causa disso, e queridos, eles estavam passando por momentos difíceis de fome, de escassez, de perseguição, de morte. Isso tudo a gente já sabe. Já falei sobre alguns textos da Epístola de Pedro, já citei sobre isso. E, de fato, eles estavam num momento difícil, como nós estamos vivendo hoje. O apóstolo Pedro relembra aqueles homens que, de fato, Jesus Cristo, pelos méritos dele, pela ação maravilhosa de Deus, ressuscitou nos dando a vida. Então, por mais que nós passemos por esses dias difíceis, nós devemos ter a plena convicção de que em breve, quando Jesus voltar, Ele vai resgatar a sua igreja e vai nos levar até o céu. E onde Ele está, onde Jesus Cristo está, é ali onde nós queremos estar. E, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente pensa nessa questão toda que nós estamos vivendo, e isso tudo vai passar. Louvado seja Deus por isso. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós cremos. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E a vitória sobre a morte de Jesus Cristo, Jesus Cristo venceu a morte. E por Ele ter vencido a morte, por Deus ter levantado Ele do túmulo, nós podemos ter essa confiança em Deus. Nós podemos ter a confiança de que Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia, por misericórdia. Deus, por misericórdia, nos regenerou em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Vou repetir. Deus, por misericórdia, nos regenerou em Cristo Jesus. O que seria isso? Essa regeneração, esse poder de Deus. Meus irmãos, quando a gente pensa no pecado, a gente pensa que Deus, quando olhou e olha para cada um de nós, Ele vê através do óculos chamado Jesus Cristo. Volto a dizer, um professor meu dizia no seminário que quando Deus nos olha,
olha para os seus eleitos, os seus salvos. É como se ele colocasse um óculos chamado Jesus Cristo. E ele nos vê através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, derramado sobre nós, nos purificando, nos regenerando, nos justificando, nos trazendo a vida eterna mediante a Ele. Notem que os méritos não são nossos, não podem ser nossos. Nós, quando caímos em pecado, nós, quando fomos completamente desgarrados de Deus através do pecado, é preciso vir uma intervenção externa para a salvação do ser humano, para a nossa salvação. Deus, pela sua graça, nos salvou. Não existe mérito na pessoa, em mim ou em você. Não existe mérito de ninguém na face da terra, a não ser da pessoa exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por meio dele que nós somos regenerados. Foi por ele que nós fomos salvos. É por meio dele que tudo foi criado, tudo se fez. Por meio dele que nós seremos ressuscitados, pela ação milagrosa do seu poder e da sua misericórdia, que se entregou numa cruz e ressuscitou. Nós podemos hoje ter a vida eterna, mediante o sacrifício dele, não pelas nossas ações ou pelos nossos méritos, mas pela ação e pelos méritos de Jesus Cristo. Esse texto fala exatamente disso. Ele aponta essa realidade de que existe sim, e nós somos pela misericórdia de Deus. Essa palavra misericórdia é rica. Misericórdia quer dizer que nós, pela graça de Deus, somos salvos, e essa misericórdia quer dizer que, de fato, Deus nos amou ricamente. Deus nos amou de forma tão maravilhosa que Ele olha e vê seres pecadores, vê seres que imerecedores, vê seres que não mereciam a graça de Jesus, mas a misericórdia dele é tremenda. Ele nos olha, ele derrama do teu sangue sobre nós, nos trazendo a salvação, mediante o sacrifício dele, Jesus Cristo. Ele nos regenerou, nos trazendo a vida eterna mediante Jesus Cristo. Quando eu vejo esse texto, eu vejo realidades tremendas, que Deus, por misericórdia, nos deu a esperança em Cristo. Deus, por misericórdia, nos regenerou em Cristo. Deus, por misericórdia, nos deu a esperança mediante Jesus Cristo. Que esperança é essa? A esperança que dias melhores virão aqui na terra? Talvez não seja essa a esperança. Por mais que nós devemos orar, crer, pensar, nós sabemos que dias difíceis virão. Mas essa esperança vai muito além desta vida. Essa esperança vai muito além do que podemos pensar ou imaginar. Essa esperança vai muito além de tudo que nós podemos ver e pensar, porque essa esperança é algo divino, é algo eterno. Essa esperança não é para momentos curtos da nossa vida, mas é para a vida eterna toda. Quando eu penso na história do universo, existe uma ilustração bem clara. É como se a gente tivesse uma corda muito grande, um barbante muito grande, e a nossa vida fosse somente a pontinha desse barbante, a nossa vida,
E às vezes a gente fica parado na vida, nessa pontinha de barbante, e às vezes a gente fica lamuriando sobre a vida, a gente fica pensando nesse trecho da vida, a gente fica pensando em tudo isso, só que a gente esquece de que essa pontinha de barbante faz parte de toda uma vida eterna para aqueles que estão salvos mediante Jesus Cristo. E é sobre essa esperança, sobre essa vida eterna que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está dizendo que por mais que nós passemos por várias provações nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa história, no curto espaço da nossa vida, nós podemos viver quanto 80, 100, 120 anos. Queridos, o que está por vir é muito melhor. Essa é a esperança. E essa esperança só acontece porque Jesus Cristo, porque Deus, Ele venceu a morte. Porque Deus enviou o seu único Filho. Porque Deus ressuscitou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós podemos ter a esperança de que, de fato, no último dia, nós também ressuscitaremos ou seremos transformados juntamente com Ele. Meus irmãos, quando a gente vê isso, e isso é maravilhoso demais, nós precisamos aprender a descansar nos braços de Jesus. Em meio às nossa vida, na turbulência da nossa história, das demandas cotidianas, nós precisamos aprender a descansar nos braços de Jesus Cristo e entender que nós temos sim uma esperança de uma vida eterna. E você, querido, que está vendo ou escutando, se você de fato ainda não reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, coloque seu joelho no chão, incline a sua cabeça e clame a esse Cristo. E peça a Ele que entre no seu coração e o Espírito Santo de Deus tocará a sua vida e transformará a sua história. Meus irmãos, quando a gente pensa nessa misericórdia, nessa esperança vinda de Deus, nós devemos pensar na vida eterna. Na vida eterna que nenhum ser humano pode dar. Na vida eterna que ninguém pode dar. A vida eterna que somente Jesus Cristo, o nosso Senhor, pode dar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança porque Jesus teve a vitória sobre a morte. Nós podemos ter a esperança da vida eterna mediante Ele. E louvado seja Deus por isso. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que Deus, por misericórdia, nos regenerou em Cristo. Deus, por misericórdia, nos deu a esperança mediante Cristo, em Cristo. Deus, por misericórdia, nos deu uma herança em Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer dessa herança. Olha o que ele vai dizer. Vou ler o verso 3 de novo. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para que isso? Por que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Para que foi necessário isso tudo? É lógico que ele fez por obediência a Deus, não porque ele achou em nós algo bom, mas simplesmente porque Deus é bom. Porque Deus é eternamente bom. Ele enviou o seu Filho por pessoas que não mereciam absolutamente nada, nos trazendo a regeneração, a salvação que somente Ele, Jesus Cristo, pode dar. E por que Ele fez? Para quê? Para uma herança. Ou seja,
Deus, por misericórdia, nos regenerou em Cristo. Deus, por misericórdia, nos deu uma esperança em Cristo. Deus, por misericórdia, nos deu uma herança mediante Jesus Cristo. Que herança é essa? Existem palavras nesse verso 4. Uma herança incorruptível. É uma herança sem corrupção, sem a corrupção do pecado. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que a vida eterna, a vida após a morte do cristão, quando nós estivermos diante da glória de Deus, contemplando a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá nós seremos incorruptíveis. Nós não viveremos mais na corrupção do pecado. E louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, isso é tremendo. Porque ao passo que o pecado nos constrange, ao passo que o pecado nos traz a tristeza, a dor de errar contra o nosso Salvador, contra o nosso Deus, na eternidade, nós seremos incorruptíveis, nós poderemos adorar a Cristo na beleza da sua santidade, como servos dele, e louvado seja Deus por isso. E como servos sem pecado, porque o pecado foi vencido por Cristo. Meus irmãos, e segue o texto, sem mácula. O que essa palavra mácula quer dizer? São quase sinônimos essas palavras. Mas é muito sério também. Se nós temos a corrupção do pecado, nós temos a sujeira. O nosso corpo é sujo pelo pecado, como se a gente tivesse manchado uma roupa ou algo do tipo. É isso que essa palavra mácula quer dizer. Quer dizer uma mancha. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui que essa herança, ela é sem mancha, ela é pura, ela é limpa, ela é alva como a neve. Ela é sem sujeira. Meus irmãos, que coisa tremenda ter essa herança diante de Cristo na glória, diante do nosso Redentor, do nosso Salvador. O texto vai seguindo. Essa herança é incorruptível, ou seja, ela não tem corrupção, ela é sem mácula, ou seja, ela não tem mais sujeira, a nossa vida não será mais suja pelo pecado, ela é imarcessível. Essa mácula, essa corrupção, após a salvação, após a vida eterna, essa palavra imarcessível quer dizer, sabe o quê? Nunca mais nós pecaremos contra o nosso Deus. Quando nós estivermos na glória diante de Jesus Cristo, quando o nosso corpo for transformado, liberto dessa corrupção, dessa sujeira, isso será inalterável. Nós estaremos limpos plenamente para toda eternidade. E louvado seja Deus por isso. É isso que essa palavra quer dizer, imarcessível. Quer dizer que essa glória será inalterável. Nós não poderemos mais pecar diante de Deus. Meus irmãos, que texto belo do apóstolo Pedro. Deus, por misericórdia, nos regenerou mediante Jesus Cristo. Deus, por misericórdia, nos deu uma esperança mediante Jesus Cristo, em Cristo. Deus, por misericórdia, nos deu uma herança que é dada nos céus, transformada. Essa herança é sem corrupção, essa herança é sem mácula,
essa herança é imarcessível. Depois da transformação, nós não poderemos mais pecar contra Deus. E meus irmãos, como nós herdamos tudo isso? Fica essa pergunta. Como nós, seres humanos, pecadores e falíveis, podemos herdar tudo isso? Nós herdamos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós herdamos pela sua maravilhosa graça. Nós herdamos porque Jesus pagou o preço, a penalidade do nosso pecado numa cruz. Porque Ele ressuscitou, Ele nos dá a vida juntamente com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele é a primazia, Ele é o primeiro daqueles que foram transformados, assim como eu, você e todo aquele que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai ser transformado. E louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, como nós herdamos tudo isso? Nós herdamos pelos méritos de Jesus Cristo. Nós herdamos pelo sacrifício dele na cruz. Nós herdamos porque ele ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo vai dizer, vai em Efésios 2:8, eu vou ler para vocês, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque Jesus Cristo vive, porque Ele ressuscitou, eu e você, nós podemos aprender e começar a descansar nos braços dele. Porque Ele ressuscitou, nós temos a liberdade. Porque Ele morreu e ressuscitou, nós temos a liberdade de nos achegar diante do trono da graça de Deus, com toda a humildade no nosso coração. Sabemos quem somos, temos o discernimento do nosso pecado, sabemos que não merecemos absolutamente nada, sabemos que pela graça e somente pela graça de Deus somos salvos. E herdamos isso tudo não porque nós somos bonzinhos o suficiente para herdar algo, mas porque Deus, pela sua graça, nos amou primeiro. Meus irmãos, que em nome de Jesus, você que está vendo esse vídeo, os membros da Igreja Presbiteriana de Araçás e todos os que estão vendo o vídeo, possam reconhecer de fato que Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador. Que Jesus Cristo, Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo não está morto no sepulcro, mas Ele ressuscitou. E essa ressurreição nos traz essa herança que é tremenda, essa herança que é sem corrupção, sem mácula. É uma herança que ninguém pode nos tirar. Ela é imarcessível. É uma herança que é dada por Deus e ninguém pode nos tirar. Ninguém nos tira a salvação mediante Jesus Cristo, porque nós somos selados pelo poder do Santo Espírito de Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar a tua salvação, nem você mesmo, porque nós não somos merecedores. E uma vez que nós somos salvos por Deus, pela ação miraculosa, pela essa salvação tremenda, somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é um dom do nosso Deus. Meus irmãos, eu termino essa mensagem dizendo que nós precisamos sim
perceber e entender o contexto da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada. Precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. São tempos difíceis, queridos. São tempos que são terríveis para muitos. Quantos empresários, quantos empregados, quantos trabalhadores estão passando por várias coisas nessa hora. Nós sabemos de várias pessoas, quantas pessoas enfermas estão em hospitais, no mundo afora e aqui no Brasil também. Nós precisamos, de fato, de uma solução para a nossa vida. Nós precisamos, de fato, de algo que intervenha na nossa vida, na nossa história, na humanidade. E Jesus Cristo é aquele que fez isso. Ele dividiu o mundo entre antes e depois de Cristo. Ele veio ao nosso encontro. Ele chegou até nós primeiro. Ele olhou para nós com amor e morreu numa cruz por nós, por você. E todo aquele que crê será salvo. Meus irmãos, que em nome de Jesus você possa reconhecer de fato Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você possa crer de fato que esse Deus nos deu essa herança eterna, inacessível, inalterável, para a glória dele. E quando a gente percebe tudo isso, só existe uma questão que nós podemos fazer. Porque nós não podemos mudar o curso desse mundo, nós não podemos mudar o curso da nossa vida, nós não podemos mudar o curso da história da humanidade. Não existe a máquina do tempo para mudar a história. A única forma de mudar a sua vida, a única forma de fato ter a sua vida transformada é seguir os caminhos de Jesus Cristo, descritos na palavra de Deus. E quando a gente vive dessa forma, existe só uma questão que podemos fazer, se nós não podemos transformar absolutamente nada. Nós só podemos aprender a descansar nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós vamos fazer e cantar nessa hora. Em teus braços, Senhor, é o nosso descanso. Vamos cantar. Esteja em oração. Fale com Deus nessa hora. Peça para Deus que, de fato, você aprenda a descansar na esperança que somente Ele pode dar. Relembrando, queridos, Deus, por misericórdia, nos regenerou em Cristo Jesus. Deus, por misericórdia, nos deu uma esperança em Cristo Jesus. Deus, por misericórdia, nos deu uma herança mediante Jesus Cristo. E essa herança, ela é sem corrupção, ela é sem mácula, e essa herança é inalterável. Ela não pode ser alterada por ninguém, porque foi dado pela graça de Deus, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Escute essa canção. Ore juntamente com ela, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar, queridos. Vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós queremos aprender de fato a descansar em Ti, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a descansar no Teu nome, na Tua palavra, a descansar, Senhor, nos Teus braços santos e poderosos. Nos braços que ninguém pode nos tirar. Nos braços que nós herdamos tudo isso que falamos aqui. Nos Teus braços é somente nele
nós podemos encontrar verdadeiro descanso para as nossas almas. E por isso, Deus, em nome de Jesus, nos ensine, nos ajude a descansar em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Ajude-nos, Senhor, a andar nesses dias turbulentos, com a certeza de que o Senhor, pela Tua misericórdia, nos escolheu, nos regenerou, nos transformou, nos deu a vida eterna. Deus, pela Tua misericórdia, o Senhor nos deu uma viva esperança em Jesus Cristo. Que pela Tua misericórdia, Deus, o Senhor, nos deu a salvação, nos deu uma herança que é inalterável, ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos roubar, porque o Senhor é que nos deu, e louvado seja o Senhor por isso. E nós só recebemos essa herança porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um dia veio até essa terra, esse mundo, morreu por nós, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, ressuscitou, e louvado seja Deus por isso. Nós queremos aprender a descansar em Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Recebei a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus recaiam sobre todos nós e recaiam sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira temos culto, domingo 9 horas e domingo às 19 horas temos culto para o louvor da glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua história. Participe dos cultos e um até breve. Sinta-se abraçado. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, queridos.